Você já ouviu falar das misteriosas linhas de Nazca no Peru? Essas figuras gigantes desenhadas no chão do deserto têm intrigado estudiosos e viajantes por décadas. Será que foram criadas por seres extraterrestres? Ou será que os antigos Nazcas tinham habilidades geométricas incríveis? Hoje eu vou levar vocês para uma jornada fascinante para desvendar esse mistério. Prepare-se para uma aventura no deserto peruano e para descobrir os segredos das linhas de Nazca. Olá, eu me chamo Daniel Firino e sejam bem-vindos ao canal. Que história é essa? No vídeo de hoje eu vou falar sobre um dos maiores mistérios da história, as linhas de Nazca. Seriam elas obras do povo Nazca ou de alienígenas? Como foram criadas? Qual o seu objetivo? Tudo isso e muito mais veremos agora. Então venha comigo para mais um vídeo do quadro Mistérios da História. Contextualização histórica. As linhas de Nazca são um dos mais enigmáticos locais arqueológicos do mundo. Localizados no deserto costeiro do Peru, as linhas são uma série de geoglifos enormes e intricados que abrangem uma área de mais de 500 km². Esses desenhos, que retratam animais e formas geométricas, foram criados pelos antigos Nazcas, uma civilização que floresceu na região entre 200 a.C. e 700 d.C. Os Nazcas eram um povo extraordinário que ficaram conhecidos por sua habilidade em engenharia, arte e cerâmica. Mas apesar de seus muitos feitos, os Nazcas eram um povo relativamente desconhecido antes das descobertas das linhas em meados do século XX. Foi somente em 1927 que um piloto norte-americano chamado Charles Lindbergh notou as linhas de Nazca enquanto sobrevoavam o deserto peruano. Ele ficou impressionado com a escala e precisão dos desenhos, e desde então as linhas se tornaram um enigma arqueológico que tem fascinado pesquisadores, viajantes e teóricos da conspiração em todo o mundo. Descrição das linhas de Nazca. Os desenhos das linhas de Nazca foram feitos cavando-se profundamente na terra, expondo-se à camada clara que se encontra abaixo da superfície e, portanto, criando figuras escuras que podem ser vistas a uma grande distância. As figuras foram formadas por uma variedade de linhas retas e curvas que muitas vezes se cruzam para formar animais, pessoas, formas geométricas e objetos do cotidiano. As figuras mais conhecidas são o macaco, o condor, o colibri, a aranha, o cachorro, a baleia, a lagartixa, o sapo e o famoso astronauta, que muitas pessoas acreditam ser uma representação de uma entidade alienígena. Além dessas figuras, existem muitos outros desenhos menos conhecidos, incluindo figuras humanas em várias posições, incluindo mulheres grávidas e homens armados. Há também padrões geométricos complexos, como espirais, labirintos, círculos concêntricos e linhas retas. Embora suas figuras sejam visíveis do solo, é do ar que a sua magnitude e complexidade podem ser verdadeiramente apreciadas. Algumas das figuras têm mais de 300 metros de comprimento e a complexidade do desenho é tão grande que alguns pesquisadores acreditam que os Nazca usavam modelos em escalas para criar os desenhos maiores. Uma das características mais impressionantes das linhas de Nazca é a sua precisão. Apesar de terem sido criadas há mais de 2.000 anos atrás, as linhas têm proporções precisas e ângulos perfeitos. Por exemplo, a figura do macaco tem um comprimento de 135 metros e largura de 35 metros, com uma proporção de 4:1. Essa precisão é ainda mais incrível quando se considera que os Nazcas não tinham tecnologia moderna para auxiliá-los na criação das figuras. Embora as linhas de Nazca sejam impressionantes, elas também são frágeis e podem ser danificadas facilmente. O tráfego aéreo, o vento e a erosão têm causado danos às linhas ao longo do tempo. Como resultado, algumas figuras foram danificadas ou destruídas por atividades humanas, como a mineração e o turismo. Felizmente,
medidas de proteção foram implementadas para ajudar a preservar as linhas. Visitantes são restritos a determinadas áreas para evitar danos e a atividade turística é rigorosamente regulada. Além disso, as linhas foram declaradas Patrimônio Mundial pela Unesco em 1994, reconhecendo sua importância histórica e cultural para o mundo. Técnicas utilizadas na criação das linhas. As linhas de Nazca são famosas por suas figuras elaboradas e precisas, que foram criadas por uma civilização antiga sem o uso de tecnologia moderna. A complexidade dessas figuras leva muitas perguntas sobre as técnicas que foram usadas pelos Nazcas para criar as linhas de Nazca. Uma das principais técnicas utilizadas pelos Nazca foi a remoção da camada superior do solo para criar as linhas e figuras no chão. Essa técnica foi realizada com o uso de ferramentas rudimentares, como pás, pedras e madeiras afiadas. Os Nazcas cortaram a superfície do solo em um padrão específico para revelar a camada mais clara que estava abaixo. Isso criou a aparência de linhas que são visíveis do alto. Para garantir a precisão das figuras, os Nazca usaram técnicas de alinhamento. Eles usavam pontos de referência para se certificar de que as figuras estavam niveladas e eram simétricas. Esses pontos de referência incluíam marcos naturais, como montanhas e riachos, bem como pontos criados pelos próprios Nazcas, como estacas de madeira. Os Nazcas também usavam cordas para medir a distância entre os pontos de referência e garantir que as figuras estivessem em proporção correta. Outra técnica utilizada pelos Nazcas foi o desenho prévio das figuras. Eles traçavam o desenho de figuras no chão antes de começarem a cavar as linhas. Isso lhe permitiu ter uma visão clara das figuras e fazer ajustes antes de começar a cavar as linhas. Eles também utilizaram técnicas avançadas de matemática e geometria na criação das linhas. As figuras foram criadas com proporções precisas, incluindo ângulos retos e formas simétricas. Teorias sobre o propósito das linhas. As linhas de Nazca são um enigma que tem intrigado os pesquisadores por anos. Embora as figuras sejam espetaculares em sua precisão e tamanho, o seu propósito é desconhecido. Existem várias teorias sobre o propósito das linhas, e cada uma delas pode oferecer um vislumbre da cultura e do pensamento da civilização Nazca. Uma das teorias mais populares é que as linhas de Nazca foram criadas para uso religioso. Muitas das figuras são representações de animais como a aranha, a serpente, o condor e o macaco, que eram importantes para a mitologia Nazca. Alguns pesquisadores acreditam que as figuras foram criadas para homenagear os deuses ou para servir como lugar de culto. Eles sugerem que as figuras foram desenhadas para serem vistas do céu, de onde os deuses supostamente as observariam. Outra teoria sugere que as linhas de Nazca foram usadas para fins cerimoniais. Os Nazca podem ter usado as figuras como uma espécie de pista de dança, onde eles realizavam danças rituais. As linhas também podem ter sido usadas para marcar locais de enterro ou para realizar outros rituais funerários. Uma teoria menos conhecida é de que as linhas de Nazca foram criadas para fins de irrigação. A região de Nazca é extremamente seca e a água é escassa. Os Nazcas podem ter usado as figuras como canais de irrigação para trazer água das montanhas para as terras agrícolas circundantes. Embora essas teorias sejam menos aceitas do que outras, alguns pesquisadores sugerem que as figuras podem ter sido criadas como finalidade dupla, tanto para fins cerimoniais quanto para irrigação. Uma teoria mais controversa é que as linhas de Nazca foram criadas por seres extraterrestres. Essa teoria é popular entre os entusiastas de OVNIs, que acreditam que as figuras são um exemplo de contato com vida extraterrestre. Eles sugerem que as figuras só poderiam ser vistas do espaço e que a tecnologia necessária para criar as figuras seria impossível para os Nazcas. Então, o que você achou do vídeo?
Se gostou, já deixa o seu like. E aproveite e já se inscreve no canal, porque assim você não vai perder o próximo vídeo, que vai ser sobre o misterioso desaparecimento que até hoje deixa muitas pessoas intrigadas e que já foi abordada na famosa série Sobrenatural. Se você quiser saber qual é, então se inscreva no canal e ativa o sininho para receber todas as notificações, porque assim você não vai perder esse próximo vídeo. E se já tiver liberado, você vai ver ele bem aqui do lado. Então, vejo você no próximo vídeo. Então, tchau!